Seja de novo bem-vindo ao consultório do Porto Canal. Connosco já está aqui em estúdio o Dr. Álvaro Sá, oftalmologista. Já sabe que se quiser poderá colocar as suas perguntas aqui em direto. Basta para isso que ligue para o número 2295385525. Se preferir, envie-nos uma SMS. Basta para isso que escreva POR, deixe um espaço, escreva o seu nome, a localidade, a mensagem e depois envie para o número 68302. Se preferir, escreva-nos um e-mail para consultório@portocanal.pt ou então escreva-nos uma carta, como estas que eu tenho aqui ao meu lado, para a morada do Porto Canal, que eu penso que estará já a passar em rodapé. Carta que será lida pela produção do programa e depois entregue ao médico especialista aqui em estúdio. Muito boa tarde, Dr. Álvaro Sá. Boa tarde. Muito obrigada por estar mais uma vez aqui presente nos estúdios do Porto Canal. Já temos várias chamadas em espera. Penso que primeiro o senhor se chama José Silva e que nos liga aqui do Porto. Muito boa tarde, José. Boa tarde. Como está, José? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Tenho uma questão a colocar ao Dr. Álvaro Sá. Sim, eu queria perguntar ao seu doutor, porque eu estou na seguinte situação. Em 2004 eu tive problemas no coração e ando a tomar Cordarone, amiodarona. Ando a tomar esse medicamento, mas tenho que ir todos os anos a uma consulta aos olhos porque este medicamento pode dar problemas. E eu, ano a ano, tenho que ir a uma consulta. E eu queria perguntar ao seu doutor se será possível trocar o medicamento para não ter que ir todos os anos à consulta. Boa tarde, Sr. Silva. De facto, a amiodarona pode dar depósitos subepiteliais corneanos, isto é, pequenos depósitos na córnea, que é esta parte transparente à frente do olho, muito característicos. Popularmente nós chamamos a isso bigodes de gato, porque parece de facto uns bigodes de gato. Se esses depósitos não prejudicarem a visão do paciente, nós apenas vamos controlando. E se com o passar dos anos esses depósitos se tornarem muito intensos e a visão, a acuidade visual do paciente diminuir por causa desses depósitos, então convém ou reduzir a dose ou substituir. Muitas vezes pedimos ao cardiologista para fazer isso. E muitas vezes também o cardiologista diz que não pode, porque há pessoas que têm disritmias cardíacas, que eu penso que deve ser o que o senhor tem, e por esse motivo, se calhar só pode tomar Cordarone. Outras pessoas têm outro tipo de disritmias e podemos substituir, o cardiologista pode substituir o Cordarone, a amiodarona, como diz muito bem, por outro fármaco. Mas se estiver controlado anualmente, e se a acuidade visual se mantiver, apesar de ter esses depósitos, então não mexemos em nada. Bem, eu noto que cada vez estou a ver pior, não é? Vou perdendo visibilidade, não é? Mas não sei se será da idade ou se será por causa disto, não é? Pois, Sr. Silva, nós temos que saber é se está a perder visão por causa destes depósitos ou se tem outro motivo, se a graduação está a aumentar, se começa a ter uma catarata, enfim, qualquer outra patologia pode ter diminuição da acuidade visual, não só por causa destes depósitos, mas por outra razão. Por isso é que tem que ser controlado e vigiado. Exato. Muito obrigado, Sr. Doutor. José, muito obrigada por ter ligado e muito boa tarde. Vamos agora ao encontro de João Miguel, que nos liga de Oliveira de Azeméis. Muito boa tarde, João. Boa tarde, Dona Sónia. Como está? Boa tarde, Sr. Doutor. Boa tarde. Olha, Sr. Doutor, eu liguei, não foi por causa daquilo que lhe vou dizer, vou-lhe dizer só apenas isto. Ouvi a senhora agora a falar no Miodrone e comigo aconteceu um problema muito mais grave com o Miodrone. Agora aproveito para, se o doente estiver a ouvir, para ser consultado e reacompanhado, porque eu andei 11 anos a tomar o Miodrone e só quando me apercebi, fui fazer uma operação, portanto, uma intervenção cirúrgica, é que viram que a minha tiroide estava com problemas. E, portanto, e segundo dizem os vossos colegas, fui provocado por miodrone. Portanto, andei 11 anos sem um médico mandar à consulta. Mas o que me levou a telefonar não foi por esse motivo, foi por outro motivo, que é relacionado também com a vista, mas julgo eu que não tem nada a ver com isso, com o problema do miodrone.
Portanto, eu em agosto fui ao médico oftalmologista porque apareceu-me aqui a dita mosca que eu depois ouvi no programa do senhor, e depois até nem cheguei a fazer a consulta através do Porto Canal, porque eu ouvi a explicação que a doutora deu a uma doente que também tinha o mesmo problema. Portanto, o meu médico também na altura disse-me que não receitava nada, que isto passava, não sei o que é. Pronto, isto já em agosto. E recomendam para eu comer mirtilos, que fazia muito bem à vista. E eu já comia, por acaso, já comia mirtilos, mas até hoje continuo na mesma. Isto não tem realmente cura. Eu te julgo que isto não tem mais cura. Isto não há solução para isto. Boa tarde, Sr. Miguel. Boa tarde. Olha, desde já, acho que deveria ter ido a uma consulta com o oftalmologista. Eu estou-me a recordar hoje de manhã eu vi um doente que eu sigo há alguns anos e ele telefonou-me ontem, quase assim em conversa informal, a dizer-me que tinha uma pequenina mosquita no olho. Ele é alto míope, e os altos míopes geralmente têm muitos pontinhos pretos que andam de um lado para o outro quando se mexe a vista, mas tinha mais um. E eu disse-lhe, e ele é de Fátima, e eu disse, olha, apesar da viagem ser um bocadinho comprida, venha ter comigo, eu gostava de o ver assim pelo telefone, eu não lhe sei dizer muito bem o que é que se passa, pode ser só uma mosquita normal, mas venha ter comigo. E ele tinha uma rasgadura da retina. E essa rasgadura da retina, pequenina, se não tivesse sido protegida, como eu fiz hoje, com laser a toda a volta, poderia dar um descolamento da retina. E um descolamento de retina é uma situação grave que pode levar a uma franca diminuição da acuidade visual. Portanto, se pensar que essa mosquinha, vamos falar assim em termos simples, é uma espécie de um cristal que está a boiar dentro do olho, dentro de um gel que nós temos, e que, portanto, está ali essa mosquinha, pode ser um pequenino cristal, pode ser uma densificação desse vítreo, desse gel, mas também pode ser uma gota de sangue de um vaso da retina que rebentou. E essa gotinha de sangue, o senhor não consegue perceber a diferença entre uma opacidade do vítreo, que não tem importância nenhuma, ou uma gota de sangue de um buraco, de uma rasgadura da retina, que tem muita importância. Portanto, o senhor ou qualquer outra pessoa, se notar de um dia para o outro uma mosca volante, que é assim que popularmente nós chamamos, um pontinho preto que anda de um lado para o outro, ou se já tiver um, mas de repente acorda e vê 2 ou 3, ou se vir faíscas de luz, ou uma sombrinha diferente do normal, então aí, no próprio dia, deve ser consultado, porque se tiver uma rasgadura, então aí protegemos e não tem problema nenhum. Pronto. Mas de olhos abertos, Dr. Aldo? De olhos abertos, até com os olhos abertos e com os olhos fechados. Muitas vezes estas pessoas... Com os olhos fechados eu vejo. Pode ver, por exemplo, se estiver na praia com muita luz, consegue ver a mosquinha na mesma. Pronto. Vejo com a mão na frente, vejo às vezes a mosquinha. Pronto, sem problema. Mas eu consultei o seu colega em agosto, como disse. Pronto, se consultou, tudo bem. Em agosto do ano passado. Certo. E ele disse-me que não me receitava nada e tal. Pronto, e se a situação não se modificou... Mas eu acho que isto não passa mais. Eu também já tenho 70 anos, não sei se tem influência, não é? Eu vou-lhe explicar. O que acontece é que esse cristal vai estar toda a vida consigo, lá dentro do olho. Pois. Agora, muitas vezes vai haver uma anulação cerebral, isto é, a pessoa acaba por se habituar a essa mosquinha, vai sempre vê-la, mas depois habitua-se a ela, se ela for pequenita, e, portanto, começa a não dar importância e a notar cada vez menos. Isso pode demorar anos. Agora que ela está lá, está sempre. Então não desaparece. Mas... Não desaparece. Pois. Há comprimidos que tentam desfazer esse cristal. Como diz, a dieta também pode influenciar, mas na realidade vai lá estar sempre. A pessoa acaba por se habituar. Há uma solução definitiva, que é fazer uma vitrectomia, isto é, entrar dentro do olho e ir retirar um bocadinho do vítreo, esse tal gel, que tem esse cristal. Pronto, mas isso tem riscos também. O facto de ter uma cirurgia destas pode implicar uma infecção, porque estamos a entrar dentro do olho, pode implicar uma catarata a ser desenvolvida mais rapidamente, pode implicar também outro tipo de problemas, nomeadamente rasgaduras na retina ou descolamentos de retina. Portanto, eu geralmente não aconselho a fazer isso. Mas... doutor, pronto, eu já estou mais convencido que, portanto, é como dizem, isto nunca mais desaparece. E esta semana também a minha mulher se queixou, portanto, isto parece que em casa, não sei se é de ver televisão a mais ou qualquer coisa, isto também se queixou que também tem uma coisa parecida, mas ela ainda não foi ao médico, ainda não foi ao oftalmologista. Portanto, é conveniente ir ao oftalmologista. Sim,
mas isso é muito vulgar. Sabe que este gel que temos dentro do olho é essencialmente constituído por água, não é? 99% por água e 1% de fibras de colagênio, ácido hialurónico, enfim. E o facto de, com a idade, este corpo vítreo, este gel começar a desidratar, ele começa a encolher, vamos chamar assim, a contrair, e portanto é fácil estas fibras que lhe dão alguma consistência juntarem-se, unirem-se, ou então ele próprio, este gel, descolar da retina e portanto, como há um anel à volta do nervo óptico que se descola, esse anel muitas vezes é tal mosca que anda de um lado para o outro. Portanto, é relativamente frequente, começa por um olho e depois pode demorar meses ou anos e vai ter ao outro olho, não é? Portanto, não se pega, não passa de um olho para o outro, mas as condições são semelhantes. Conclusão, tenho que me convencer, e se entretanto aparecerem esses tais raiozinhos, essas coisinhas, isso já é mais complicado, isso então nessa altura tem que consultar o colega, não é? Isso é um sinal de alarme. Se de repente, em vez de uma mosquinha, começar a ver mais, se de repente começar a ver faíscas de luz, se de repente começar a ver uma sombra, como se fosse uma cortina, em qualquer quadrante, a começar a tapar a vista, qualquer um destes três, no dia deve ser consultado por um oftalmologista. E causam dor, doutor Álvaro? Não, sem dor. Sem dor? Não há dor nenhuma. É obrigatório dilatar farmacologicamente a pupila para vermos muito bem a retina, especialmente a periferia, para termos a certeza que o problema está apenas no vítreo e que a retina está saudável. Se a retina estiver saudável, tudo bem. Doutor, só mais uma coisa. Isso não tem nada a ver com o miodrone que me deu cabo da tiroide? Não. Não. Eu, por acaso, fui consultado, nessa altura que tive o problema da tiroide, fui consultado à vista e o seu colega disse-me que estava tudo bem. Mas a tiroide é que não estava, pronto. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado pela informação, doutor. Muito obrigada, João, por ter ligado. Muito obrigado. Boa tarde e até à próxima. Boa tarde, obrigado. Vamos agora ao encontro de Maria Martins, que nos liga de Vila Nova de Gaia. Muito boa tarde, Maria. Boa tarde, Sónia. Quer colocar a sua questão? Eu queria colocar uma questão ao doutor. Faça favor. Eu já sou septuagenária, portanto já tenho uma longa história oftalmológica e sou míope, desde miúda. Depois, quando comecei a ver meninos bem ao perto, fiquei melhor a ver ao longe, como é natural, não é? E fui tendo umas conjuntivites durante a vida, mas há 3 anos tive uma conjuntivite tremenda, em que tomei imensos medicamentos que me faziam alergia, antibióticos, cortisona, não sei o que mais. Eu até tenho escrito aí a lista que é para quando for ao médico oftalmologista lhe contar. E andei assim muito tempo, mais de um ano. Acordava com os olhos fechados, colados, uma espécie de uma massa branca. Depois deixei-me de tomar qualquer medicamento e recebi como se pusesse um pouquinho de soro fisiológico à noite e de manhã. Melhorei. No entanto, acordo sempre de manhã com os olhos ou a chorar ou com um bocadinho de caspa, de umas escamazitas, e eu tenho uma catarata no olho esquerdo. Ora bem, tenho muito medo de tirar a catarata, de ser operada a catarata, por causa dos medicamentos. Porque eu não sei se eles vão fazer efeito, se vão fazer o efeito que me fizeram da última vez, não é? Não quer dizer que eu veja muito mal. Agora, por exemplo, nem sequer uso óculos de ver ao longe em casa porque vejo perfeitamente para o televisor e no âmbito assim de pouco espaço, não é? Só os uso na rua. Mas tenho realmente esse receio de tirar a catarata, sabendo eu que nem sequer é uma operação muito complicada, não é? Que o doutor me diz que... Olha, desde já cumprimento-a. Boa tarde. Obrigada, doutor. Depois, devia-lhe dizer o seguinte: o facto de acordar de manhã a lacrimejar dos olhos é relativamente frequente em senhoras da sua idade. A lágrima é um componente ocular bastante complexo. E o que acontece com o passar dos anos é que ele modifica de características. E, portanto, a lágrima não lubrifica como lubrificava há muitos anos atrás a superfície do seu olho. E, portanto, o seu olho sente sempre um pouco seco e, portanto, produz lágrima em excesso. Curiosamente, é durante a noite que o olho seca mais. Quando me diz que acorda com uma pasta branca nos olhos, colados, pegados, pronto, mas com uma caspa também no meio das pestanas, isso faz-me lembrar uma blefarite e não uma conjuntivite. Blefarite é uma inflamação das glândulas
na pálpebra, que são responsáveis pela produção de uma gordura que se mistura com a lágrima e, portanto, impede que a lágrima evapore. Claro. Se tiver uma disfunção destas glândulas, vai ter uma lágrima seca, ou excessivamente gordurosa, ou com pouca gordura. E, portanto, vai ter sempre queixas de picadelas, de ardência, sensação de corpo estranho, visão turva, lacrimejo, tudo isso. Portanto, devia, se calhar, fazer uma higiene palpebral com os toalhetes e uma pomada própria para isso. Isso, para mim, parece-me importante antes de pensar numa cirurgia de catarata. Deve primeiro a superfície ocular e os anexos estarem sem infecção. Porque a cirurgia de catarata é uma cirurgia intraocular e, portanto, não podemos transportar micróbios de fora para dentro. Para lá, pois, com certeza. Segundo, de facto, depois no pós-operatório nós temos que dar ao paciente umas gotas, uns colírios. E nós geralmente damos antibiótico e anti-inflamatório, eventualmente lubrificante ocular. Existem várias classes de antibióticos, várias classes de anti-inflamatórios e, portanto, se tem o historial e muito bem daqueles fármacos aos quais é alérgica, nós temos sempre outras opções. Há muitas famílias de antibióticos, há muitas famílias de anti-inflamatórios e, portanto, se é alérgico a alguns, nós damos outros. Com certeza. Está bem? Muito bem, doutor. Muito obrigada. Maria, muito obrigada por ter ligado. Muito boa tarde, as melhoras e até à próxima. Vamos agora falar com Albano Rocha, que nos liga de Hermesinde. Muito boa tarde, Albano. Boa tarde, Albano. Vamos tentar mais uma vez, ver se Albano Rocha de Hermesinde está ao telefone. Boa tarde, Albano. Bem, penso que perdemos a chamada de Albano Rocha. Vamos tentar novamente entrar em contacto com este senhor que nos liga de Hermesinde. Enquanto isso, se calhar, partíamos aqui para as cartas, uma vez que, senão, acredito que não tenhamos a oportunidade de ler nenhuma destas várias cartas que nos chegaram esta semana aqui à produção do Porto Canal. Começamos com a Adriana Matos, que escreve de Sacavém e que pergunta se a miopia melhora com o uso de óculos. Pois, de facto, usar óculos não é nenhum tratamento. É uma palavra um bocado deselegante. Apenas, não é? É uma prótese. Portanto, nós temos um erro refrativo e precisamos de o compensar, de o corrigir. E corrigimos com lentes. Mas não é pelo facto de nós andarmos sempre com óculos que vamos diminuir a miopia ou curar a miopia. Mas é engraçado esta pergunta porque eu tenho uma dúvida que até me foi surgindo. Eu também tenho miopia e numa das várias consultas, um dos médicos com quem eu me consultava disse-me que a própria distância de olho ao óculo poderia não ser, poderia até provocar, fazer com que a miopia aumentasse, que o ideal seria usar lentes de contacto. Já agora gostava que me esclarecesse. Quando há muitas explicações para um problema, geralmente é porque nós não sabemos. E, de facto, há muitas explicações. Eu já ouvi isso e o contrário. Há uns anos atrás ouvi nos Estados Unidos que o míope devia ser corrigido completamente, porque o facto de estar hipocorrigido, que foi o que o meu colega lhe disse, estar hipocorrigido estimula a evolução da miopia. A verdade é que nós não sabemos porque é que a miopia aumenta. Ou porque a esclera, esta parte branca que reveste o globo ocular, é demasiado frágil, portanto vai sempre aumentando o comprimento axial, ou porque a córnea se torna um bocadinho mais convexa, ou porque o cristalino se torna, o diâmetro anteroposterior maior, portanto é multifatorial e nós não sabemos. Na realidade, o que eu faço é que se o míope precisa de determinada correção, eu dou toda. Agora, há aí uma diferença naquilo que lhe disse, que é um míope, especialmente a partir das 4 dioptrias, tem sempre melhor qualidade visual com lentes de contacto do que com óculos. Porque os óculos, de facto, estão mais ou menos a 12 milímetros da superfície ocular. E o facto de usar os óculos, as lentes a partir de determinadas dioptrias, 4, 5, para além de corrigir a miopia, induzem outro tipo de aberrações, nomeadamente aberrações esféricas, as lentes dos óculos. E, portanto, a pessoa tem menor qualidade de visão. Vamos imaginar uma pessoa com 7 dioptrias. Tem 7 dioptrias nos óculos e nós temos sempre que fazer uns cálculos e reduzir um bocadinho para a lente de contacto, porque está no plano da córnea. Portanto, em vez de ter 7 na lente de contacto, vai ter 6,75. Mas com a mesma graduação corrigida, vai ter melhor qualidade de visão com lentes de contacto do que com óculos. Porquê? Porque as lentes de contacto, como estão coladas no olho, entre aspas, não dão estas aberrações esféricas que a lente dos óculos dá. E, portanto, tem melhor qualidade. Agora, relativamente a essa teoria do eu vou hipocorrigir ou corrigir totalmente, na minha opinião, deve-se corrigir totalmente. Quando diz corrigir totalmente a cirurgia? Não. O que eu digo é,
Corrigir totalmente a lente de contacto e os óculos. A pessoa não deve andar hipocorrigida, senão o míope anda sempre a apertar os olhos para ver um bocadinho melhor. Pois. Não é? Portanto, devemos corrigir. E não estar preocupado se vai aumentar ou não, porque isso não depende de nós. Também há pessoas que dizem que fazem o esforço de leitura, muito computador, que vai aumentar a miopia. Também há essa ideia. Especialmente nos asiáticos. Os asiáticos têm muita prevalência de talvez miopia. porque não exercitam o olhar para o longe, será? Ou não tem nada a ver? Pois, talvez por causa disso, porque como estão a exercitar sempre a visão para perto, vão aumentando a miopia. Há essa ideia, não é? Mas isso é empírico. Os asiáticos, como eu estava a dizer, têm muita prevalência de miopia e pensa-se, porque os miúdos na escola não têm as carteiras, eles estão sentados num estrado e estão a ler e, portanto, estão sempre a forçar a visão para perto e pensa-se que por isso tem muita miopia, muita prevalência, portanto, sempre a visão para perto a ser estimulada. Mas, na realidade, não se sabe, porque nunca se fez nenhum estudo e penso que não se vai fazer, em pôr 100 pessoas não leem nada e as outras 100 leem. E vamos ver se a miopia aumenta neste grupo ou naquele. Não se vai fazer essa comparação, portanto, não se sabe. É empírico, não é? Muito bem, vamos então ao encontro de Albano Rocha, que nos liga de Hermesinde. Muito boa tarde, Albano. Boa tarde. Como está, Albano? Estou bem, obrigado. Quer colocar a sua Eu, questão? antes de mais nada, peço-vos desculpa porque estou impossibilitado de ver o programa ao mesmo tempo que estou a falar convosco, só que mesmo assim tenho uma dúvida e gostava muito de perguntar ao doutor. Sim, Albano. Digam-me só uma coisa, este programa está específico no que diz respeito a doenças oftalmológicas, não está? Sim. Pronto. É que eu tenho uma irmã minha que nós não sabemos se foi diagnosticado ou não, mas está, pensamos, por pesquisa que fizemos na internet, tem triquíase. O doutor está familiarizado, é aquela doença em que as sobrancelhas crescem para dentro em direção ao globo ocular. E eu gostava de perguntar, assim, como é que eu ia pôr isto? Formas de lidar com a doença em primeira mão, antes de irmos fazer pronto, o diagnóstico porque iremos a uma consulta de médico dentro de pouco tempo, isto não sabe. Certo. Sr. Rocha, boa tarde. De facto, não são as sobrancelhas, são as pestanas, não é? As pestanas é que crescem de uma maneira errónea. Sim, claro, desculpe, Sr. Carlos. Não tem mal. Pronto, isso pode ser provocado por várias causas. Desde logo, a blefarite, que há pouco falei de outra senhora, uma inflamação, uma infecção das glândulas que estão na raiz ou próximo da raiz das pestanas, e essa inflamação crónica pode dar alteração do bordo da pálpebra e, portanto, o bordo da pálpebra ficar disforme e, portanto, as pestanas, umas crescem para fora, como é normal, e as outras para dentro. E, portanto, começam a dar problemas, especialmente a nível da córnea, porque começam a arranhar a córnea e fazer ferida e ceratites, úlceras, e a situação não é muito pacífica, temos que a tratar. Portanto, se tiver uma infecção a nível do bordo da pálpebra, isso é o primeiro a fazer. Segundo, procurar conforto. Portanto, muitas vezes com uma pinça vamos tirar aquelas pestanas que estão a incomodar. Terceiro, tentar corrigir, muitas vezes com laser. As pestanas mais escuras são aquelas que nós conseguimos atuar melhor com o laser e tentamos queimar o folículo do laser, do folículo da pestana, do cílio, com laser. Às vezes não conseguimos. Às vezes são precisas várias sessões para queimar o folículo e, portanto, evitar que esse cílio, essa pestana, volte a crescer. Se mesmo assim continuar com triquíase, então muitas vezes recorremos à cirurgia. Vamos reconstituir o bordo palpebral de tal forma que as pestanas não cresçam para dentro. Mas é normal isso acontecer? Pode acontecer, é relativamente frequente. Uma ou várias pestanas crescerem para dentro. E é muito desconfortável. Albano, no caso da sua irmã, são várias? É desconfortável para ela? Está a começar a ficar desconfortável com o tempo e eu preferi não garantir se fosse uma ou se fosse mais do que uma, mas sim, está a ficar desconfortável, isso está. É porque é um corpo estranho que está sempre a fazer uma ferida na córnea, não é? E, portanto, isso pode levar a consequências. Se não for tratada, pode provocar pequenas cicatrizes na córnea. E, portanto, não pode andar assim, não é? Tem que ser tratada mesmo. Muito bem, Albano, Ok. não sei se tem mais alguma dúvida ou se ficou esclarecido. Eu peço desculpa que está aqui o meu sobrinho.
Muito obrigada, Albana, por nos ter ligado. Penso que o Albano já terá desligado e ficou sem qualquer dúvida. Não sei se, entretanto, já terei a próxima chamada em linha. Se calhar o ideal seria passar à próxima carta. Vamos ler uma carta de Simão Cardoso da Maia, que pergunta quais são os riscos de, após a cirurgia laser, se continuar a ver mal ou de a visão piorar após os anos. Pois é, uma boa pergunta. Na minha opinião, nós só devemos corrigir, seja a miopia, o astigmatismo ou a hipermetropia, são os 3 erros refrativos, só devemos corrigir quando a pessoa está estável. Isto é, não muda a graduação pelo menos há 2 anos. Porque é fácil de compreender que se nós corrigirmos o erro refrativo neste momento e se a pessoa tiver todos os anos a aumentar, passado 1 ano já está a ver mal. E passado 2 anos pior ainda, e portanto temos que fazer retoques e temos que fazer mais cirurgias. E eu pessoalmente acho que devemos corrigir uma vez e eventualmente, se passado muitos anos, 10, 20 anos, a miopia de facto surgir novamente, aí faz-se um retoque. À partida, se a pessoa está a aumentar todos os anos, devemos não fazer a cirurgia. Portanto, primeiro pelo menos 2 anos de estabilidade. De seguida tem que fazer uns exames para saber se é bom candidato ou não. Nem todas as pessoas são boas candidatas para fazer laser ou outro tipo de cirurgia refrativa. E depois, a cirurgia correndo bem, de facto, é ótima. Se a cirurgia correr bem, a pessoa fica a ver bem e, se estiver estável, fica a ver bem por muitos e bons anos, sem problema nenhum. Portanto, eu penso que aí o problema é se a pessoa faz a intervenção quando não está estável, de facto, passado poucos anos, 1, 2 anos, 3 anos, já está a ver mal outra vez e ou necessita de novo retoque, ou então começa a usar novamente óculos ou lentes de contacto. É aquele medo sempre de ser intervencionado e depois que não dê certo, não é? Penso eu que será esse. Sim, mas isso tudo na vida tem riscos, não é? Pronto. Mas de facto a cirurgia laser está tão evoluída hoje em dia que dificilmente há alguma complicação. Doutor Álvaro Sá, muito obrigada por ter estado mais uma vez no consultório do Porto Canal. Até à próxima. Nós amanhã vamos falar de um tema de março, que é o mês que se comemora a luta contra o cancro que mais mata em Portugal, o cancro do intestino. É disso que vamos falar na primeira parte do programa. Na segunda parte, contamos com a presença em estúdio do Dr. João Espírito Santo, dentista. Até amanhã. Muito boa tarde.